Boa noite a todas e todas, irmãos e irmãs. Estamos aqui reunidos para conversarmos sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, os itens 1 a 5, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, no item 1, traz logo uma passagem de Mateus que diz: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. E Mateus traz algumas questões para a gente refletir sobre esse tema, né? Ele pergunta: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se pede um peixe e dá a serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então eles colocam a gente em xeque, né, de pensar essa nossa inferioridade e de mesmo assim a gente atende ao pedido, né, dos menos favorecidos ou dos nossos próprios filhos, e como que o Pai misericordioso e bondoso não faria isso. Então, nessa passagem também nos diz que não é pedir e esperar cair no colo. Notem que quando ressalta que são os bens verdadeiros, o que, que a gente tem buscado, o que, que a gente tem pedido, né? No item 2, deixa muito clara a mensagem de que nós, habitantes da Terra, ainda seres em caminho de evolução, ainda muito ainda que aprender. Essa frase, buscar e achareis, é comparável a essa outra, que é a título do capítulo, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Porém, o que está posto aqui, é importante ressaltar, é o princípio da lei do trabalho e, por consequência disso, da lei do progresso. O progresso ele só vem fruto do trabalho no bem, porque põe em ação essas forças da inteligência. Então, Kardec continua nos fazendo pensar sobre esse trecho que eu coloquei aqui, e eu sempre gosto de colocar na íntegra para que a gente aprofunde a leitura dessa obra básica tão fundamental para a nossa doutrina. Ele diz: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que deu ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que falta. É um importante apontamento porque o Espiritismo é uma doutrina progressista. Ao ler atentamente as obras básicas de Kardec, isso é muito claro. O que a gente precisa fazer é transportar esses ensinamentos para nossas vidas cotidianas. Na dúvida, fique com a ciência. Isso já era uma fala muito recorrente de Kardec, né? Então, a gente está vivendo alguns momentos que a gente tem que afirmar o óbvio, então questionar os apontamentos da ciência não é compatível com essa doutrina de amor e luz que ilumina aí nosso caminho de proposta evolução, né? Então, na própria lápide do túmulo de Kardec, está escrito uma frase que é muito célebre, né? Que é nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase está lá no túmulo de Kardec, que fica localizado em Paris, no cemitério Père-Lachaise. Então, é isso, a gente precisa atentar aos recados muito claros que Kardec nos dá a partir das obras básicas. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, Kardec continua dizendo nesse item. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, no primitivismo, a gente vivia para comer, precisava caçar o próprio alimento para sobreviver. E a gente evoluiu nisso também, nos modos de vida. Então, nessa foto, né, nessas duas fotos, isso fica bastante evidente. Uma figura de um homem ainda primitivo, né,
na era das cavernas, que tem que caçar para se alimentar. Fisiologicamente a gente precisa, né, se alimentar ainda por conta da densidade do nosso corpo físico. E uma outra foto já nos tempos mais atuais em que a comida está à mesa, que a gente não precisa caçar, você vai ao supermercado e compra a sua comida ou alguém doa a comida que você come. Então é um exemplo de como a gente avança desse processo de selvageria à civilização, um exemplo simples que nos atravessa aí no cotidiano. Mas essas fotos, elas também nos dizem algumas mensagens. Então, por exemplo, esse alimento do corpo matéria, como eu disse, está ligado à fome, às necessidades, né, de se nutrir mesmo para manter o corpo físico vivo. E o alimento do corpo espiritual, ele também é importante e ele se dá através da fé, da prece, da vibração positiva, das boas companhias. Então, é importante sempre ter essa noção do que é esse alimento que Kardec aponta para a gente. Essas fotos também nos fazem pensar sobre essa questão da analogia com outras mudanças de pensamento, uma reflexão sobre coisas que a gente pensava anteriormente e que a gente precisa refletir para mudar aqueles pensamentos que estavam muito enraizados na gente. Então, essa é a reflexão que fica. Então, Kardec continua a nos questionar, né? Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Não teria sentido algum se a cada nascimento todo o trabalho intelectual e moral tivesse que recomeçar, que a gente tivesse que recomeçar do zero, né? Como se fosse, né, apagar todas as coisas que a gente aprendeu ao longo de uma existência. Ou se, resumidamente, a gente aprendesse tudo que a gente precisa aprender em uma única existência. A gente sabe que isso é muito raro, com exceção de Paulo, enfim, a gente não está nesse caminhar. E aponta também, se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo de novo. Então, a gente teria uma única chance para aprender, não seria justo. Então, a doutrina, ela carrega essa questão da noção de justiça para a gente, né? É importante a gente fazer uma analogia com a escola, porque a gente vai para a escola na educação infantil e não aprende ali coisas do ensino médio, né? Então, porque há coisas que a gente precisa aprender à medida da nossa maturação biológica, né? E nesse caso, a nossa maturação espiritual também. Assim é para a evolução espiritual, né? Assim, dessa maneira se dá a evolução espiritual também. Voltando ao trecho que Kardec aponta, ele diz que, ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. É importante isso, porque a gente passa por essas fases, né? E o desafio é não estagnar, é sempre avançar, evoluir, aprender coisas que você não sabia, ter uma visão mais alargada do mundo, para além da sua perspectiva, que a nossa bagagem de aprendizados nunca se perde. Por isso que a gente tem que aprender coisas novas que nos edificam, que nos façam evoluir, que se preocupam com o bem-estar das pessoas à nossa volta. Essa é uma noção bem importante. Se Deus tivesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira será filho das suas obras, terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. No item 4, também deixa claro isso, que os espíritos não poupam o homem do trabalho, trazendo tudo já feito, pronto a ser utilizado. Então, cita inclusive algumas pesquisas e invenções que são descobertas e que demandam essa dedicação e trabalho árduo. No mundo espiritual, a gente já sabe que muitas coisas que a gente ainda está engatinhando aqui no plano terreno, lá já é consolidado, inclusive exemplificando com os aparelhos eletrônicos, né? Então,
tem um trecho também que aparece nesse capítulo, que é do livro dos Médiuns, que fala: toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, realmente não é nada caído do céu, tudo é um aprendizado. O último trecho desse item 5 nos faz essa reflexão sobre, do ponto de vista moral, que essas palavras, o que essas palavras de Jesus significam. Né? Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles vão acompanhar. Então, o que é o convite assim, final para esse estudo é que a gente precisa pedir coisas que são edificantes e importantes, movido por essa busca pela dedicação e pelo compromisso no bem, seguindo os ensinamentos do Cristo. É importante saber o que se busca. O foco precisa ser o progresso espiritual como meta e todo o aprendizado que ali decorre. Mas ele faz uma ressalva no final. Pedir sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Que sejam essas as nossas lições para essa noite de hoje. Fiquem bem, se cuidem. Boa noite.